Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero ensinar para você como fazer os testes básicos em uma fonte de alimentação utilizando um multímetro digital. O objetivo aqui não é ensinar nada avançado nem notório sobre eletrônica, muito pelo contrário. O que eu vou ensinar aqui é como você pode testar os cabos, os conectores da sua fonte e descobrir se eles estão entregando para o seu computador as tensões adequadas para o funcionamento de todos os componentes. A gente não vai abrir a fonte para testar os componentes internos, a gente vai apenas testar nos conectores a tensão que está sendo entregue e a gente vai descobrir também se essa tensão é realmente adequada, correta ou se ela está acima ou abaixo do esperado para uma fonte de alimentação. Antes de continuar nesse vídeo, é interessante que você saiba utilizar um multímetro digital. Se você não sabe utilizar ainda, nós temos uma aula onde eu ensino sobre isso. Então procura aí no nosso canal ou no nosso site pela palavra multímetro e você vai encontrar essa aula onde ensino o uso básico de um multímetro digital. Vamos então começar vendo o material que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. A gente vai precisar de um multímetro digital. Eu vou utilizar esse modelo aqui, que é um modelo bem simples, barato, acessível para todo mundo. A gente vai precisar de um pequeno fio com as pontas desencapadas, ou pode ser até um clips ou um arame entortado para a gente poder ligar a nossa fonte de alimentação sem a necessidade de ligar no computador. E a gente vai precisar de uma fonte de alimentação. Eu vou utilizar uma fonte genérica bem simplesinha aqui, justamente por ela ter os cabos todos à vista e a gente pode distinguir bem as cores de cada cabo. Eu tenho uma outra fonte que tem os cabos encapados, ficaria um pouquinho mais difícil da gente identificar a coloração dos cabos. Então eu vou utilizar essa fonte aqui, que apesar de ser simples, vai servir para o nosso exemplo. Antes da gente começar a fazer as medições aqui, você já deve ter observado que toda fonte de alimentação tem fios de várias cores nos conectores, tanto no principal da placa-mãe, como é o caso desse aqui, quanto nos demais conectores para os outros dispositivos. Cada coloração, cada cor de fio tem uma função e uma tensão de entrega específica que ele vai estar fornecendo, no caso, para o componente. E antes da gente começar a fazer as medições, a gente precisa entender um pouquinho sobre essas cores, qual a tensão que cada uma delas entrega e qual a variação que a gente pode ter em cada um desses cabos. Eu vou colocar na tela para você uma ilustração que vai ajudar você a entender. Eu aconselho até que você dê uma pausa e que você salve talvez um print dessa tela ou até que você faça suas anotações referentes a isso. Pode observar que os fios amarelos da nossa fonte, cada fio amarelo que tiver vai fornecer 12 volts. Os fios vermelhos vão fornecer 5 volts e os fios pretos não fornecem nenhuma alimentação. Eles são considerados os neutros ou GNDs também como são chamados. O fio azul fornece menos 12 volts, o fio roxo fornece 5 volts e ele é o standby. Fio branco nem todas as fontes têm, mas ele fornece menos 5 volts. O fio laranja fornece 3,3 volts, o fio verde é o Power On, que é o conector utilizado para ligar a fonte, e o fio cinza fornece 5 volts e é o Power OK. Algumas informações interessantes. O standby, o fio roxo, ele recebe alimentação quando a fonte é energizada. Ou seja, o simples fato de você colocar a fonte de alimentação na tomada, se ela tem aquele interruptor de liga e desliga ali na parte de trás e você ligar ele, que ela está recebendo energia, o fio roxo vai estar fornecendo 5 volts, mesmo que a fonte esteja desligada. O Power On, que é o fio verde, envia o sinal para que os circuitos da fonte sejam ligados, sejam acionados. Então é através desse fiozinho verde que a gente vai poder ligar a nossa fonte de alimentação. E o Power OK é muito importante porque ele envia uma resposta dizendo que a fonte está funcionando corretamente. Quando esse fio está fornecendo adequadamente os 5 volts, a gente poderia pressupor de que a fonte está em perfeitas condições de operação, mas nem sempre isso acontece. Enfim, o fio cinza envia uma resposta, um retorno para a máquina, para o computador, dizendo que aquela fonte está em plenas condições de operação. É importante ainda você saber que existe uma variação tolerada em cada uma dessas linhas. Cada tensão fornecida pode variar no máximo 5% para mais ou para menos. Se esse limite for ultrapassado, os componentes que estão sendo alimentados podem sofrer danos. Com base nisso, nós temos então a seguinte tabela, a seguinte informação. Numa linha de 12 volts, o ideal seria receber os 12 volts, mas eu posso receber de 11,4 até 12,6, que ainda vai estar dentro da média, minha fonte ainda vai estar sendo considerada correta. Na linha de 5 volts, eu posso receber de 4,75 até 5,25 e na linha de 3,3 volts eu posso receber de 3,13 a 3,46. Nas linhas negativas, a mesma coisa, só que com o sinal de menos na frente.
Então essa é a tabela ideal e também com as mínimas e máximas que cada linha da fonte de alimentação deve fornecer para o nosso computador. Sabendo de tudo isso, vamos começar o nosso teste então. Primeira coisa, se a sua fonte tem chave de seleção de 110, 220, aqui você tem que verificar a tensão que é entregue na tomada da sua casa e fazer a troca. E agora eu vou ligar ela na rede elétrica. Fonte ligada na rede elétrica, o que eu vou fazer agora? Vou colocar o meu multímetro na tensão de volts corrente contínua e eu vou colocar aqui em 200. Por que 200, Ricardo, se a fonte fornece no máximo 12 volts? Eu não poderia colocar em 20? Poderia, mas de acordo com a combinação de fios que você pegar, você pode obter até 24 volts ou menos 24 volts numa fonte de PC. Então é melhor você deixar em 200 para garantir que você não pegue aí uma sequência errada de fios e acabe queimando o seu multímetro. Setado então aqui para 200 volts corrente contínua, agora é só a gente começar os nossos testes. Eu vou tentar deixar o multímetro nessa posição para que você consiga acompanhar de forma bem simplificada todos os testes, assim acho que vai ficar bem visível para você. Agora eu vou pegar aqui um conector de periféricos, um conector daqueles chamados de Molex erroneamente, e vou colocar o fio preto, o fio comum do meu multímetro, em um dos fios pretos desse conector. Eu escolho esses conectores porque eu consigo fixar o conector do multímetro de forma mais facilitada um pouco no fio preto. Então, o conector preto do multímetro no fio preto da fonte de alimentação. Colocado aqui o conector preto do multímetro no fio preto da fonte de alimentação, eu vou deixar esse conector aqui de lado. E agora, com o conector vermelho, eu vou testar cada um dos fios no caso que eu quero fazer o teste da minha fonte de alimentação. Eu vou começar pelo roxo, que é o standby. Lembra que eu falei que ele é alimentado mesmo quando a fonte não está ligada? Eu só coloquei a minha fonte na energia e agora eu vou pegar aqui a ponta do multímetro e vou colocar no fio roxo. E vocês vão ver que ele vai ter que mostrar ali 5 volts. Se ficar variando, no caso aqui estava 5,1, 5,2, olha, ele fica variando, é porque o conector não está firme o suficiente. Então você tem que achar uma posição onde ele fique firme, onde ele fique bem correto no conector da placa, para que você tenha então a tensão adequada. No nosso caso aqui está dentro daquelas nossas margens que a gente pode ter, então tudo ok, o standby funcionando corretamente. Uma nota interessante aqui, no conector da placa-mãe você não deve forçar muito o pino do multímetro para dentro desse conector, porque ele pode amassar, ele pode quebrar aqui as ponteiras de conexão na placa-mãe. Então não force demais aqui, só até encostar, até você sentir que ele está firme aqui, e depois não force mais para não estragar o conector da sua fonte de alimentação. Agora que nós testamos o standby, percebemos que a nossa fonte está energizada corretamente, ou seja, a energia está sendo distribuída pelos circuitos, teoricamente nossa fonte deve estar funcionando. Agora vem a parte de fazer a ligação da nossa fonte para fazer os demais testes, porque os outros fios aqui não estão energizados ainda, eles precisam da fonte em operação para receber a tensão de saída. O que você vai fazer? No conector principal aqui da placa-mãe você vai procurar o fio verde, que é o fio do Power On, como a gente já viu. E com o clips ou com o fio você vai colocar uma das pontas no fio verde e uma das pontas em qualquer um dos fios pretos da sua fonte de alimentação. E você vai perceber que a sua fonte vai entrar em operação. Como que você pode ver isso? Ver se o ventilador, se o fã dela está girando, está fazendo a saída de ar corretamente. Você vai ouvir pelo ruído também do funcionamento da sua fonte. Então fechou um curto entre o verde e qualquer um dos pretos, sua fonte vai entrar em operação. A partir de agora a gente pode medir as demais linhas de entrega de tensão aqui. Vamos pegar o cabo do multímetro aqui então e vamos começar. Fio laranja tem que fornecer quanto? 3,3. Vamos colocar ali e temos a nossa tensão sendo entregue corretamente. O fio azul tem que ser menos 12 volts. Vamos fazer a medição. Menos 11,6. Dentro daquela tolerância está tudo ok. Fio preto, se você medir, não vai dar nada, porque ele é neutro, então não precisa nem medir todos os fios pretos, tá? Todos eles são neutros, negativos. Agora, o fio vermelho. Colocou aqui 5,2 volts, outro fio vermelho 5,2 e assim você vai fazendo todos os testes. Fios amarelos devem entregar os 12 volts, vamos medir 12,3, tudo funcionando corretamente. Fio roxo, já testamos antes, está fornecendo ali os 5 volts. Fio cinza, vamos testar aqui, 5 volts também. Na verdade, você deveria testar primeiro o fio cinza, porque se tiver alteração nele, provavelmente a sua fonte está com um defeito.
Não é uma regra, mas como eu falei, como ele é uma verificação, geralmente você testa os sims e você tem o diagnóstico da fonte. Não em todos os casos, né? A teoria nem sempre se confirma. E assim você pode testar todos os outros fios do conector e descobrir se algum deles está fora da tensão ideal que deveria ser entregue para um componente. Se alguma das linhas da fonte de alimentação estiver entregando uma tensão com uma variação de mais de 5% para mais ou para menos, é um sinal muito provável de que a sua fonte está com defeito. Apesar da rede elétrica externa sofrer variações, a sua fonte não deve deixar essas variações ultrapassarem os circuitos internos e entregar essa variação para o computador. Ela tem que entregar sempre a tensão adequada. Para testar os outros conectores é a mesma coisa, você pode deixar o fio preto conectado lá no cabo do multímetro, não precisa trocar ele, e é só testar as outras cores de cada cabo, de cada conector. Você vai fazendo o teste e vai verificando se todos eles estão dentro das tensões ideais e mínimas exigidas. Um detalhe para testar os conectores serial ATA, que você dificilmente vai conseguir testar ele aqui pela parte de encaixe nele do dispositivo, então você tem que testar ele pelas costas. Você coloca aqui o multímetro pelas costas do conector até você atingir então a parte metálica que dá o contato elétrico desse conector. Então você pode testar ele da mesma forma, só que pelas costas do conector. E você vai ter que ter o mesmo resultado também. Um detalhe importante, como essa fonte aqui é uma fonte simples, você pode ver que um dos fios aqui está faltando no conector SATA. Não deveria estar vindo um conector laranja, um fio laranja aqui de 3,3 volts. Depois que você terminou todos os testes, basta remover o grampo aqui que fechava o curto de ligamento, sua fonte vai desligar e você concluiu todos os testes na sua fonte de alimentação. Bom pessoal, encerramos assim mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, que você tenha aprendido algo novo e acima de tudo que você possa aplicar o que você aprendeu aqui no seu dia a dia, seja como usuário, como entusiasta ou até mesmo como técnico na área de manutenção. Se você ainda não conhecia o nosso trabalho, os nossos vídeos, quiser acompanhar as próximas publicações, aí na tela você está vendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!